Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Este é o programa Meu Time de Botão, eu sou Leandro e a mim e começo 2017 ao lado de Matias Pinto para falar de um personagem. As suas férias foram boas, Matias Pinto? Minhas férias foram boas, passei em ótima companhia. Pois é, na companhia de Maíra e Martim, os Correto. seus dois M's que te sustentam emocionalmente nesse mundão. Correto. Né? Tu esposa e teu filho. Vi fotinhos de seus chinelinhos na praia, Sim. tudo mais. Não pegamos chuva, viu? Não pegaram? Não pegamos, por milagre, viu? Porque eu e a Maíra, a gente tem um azar danado quando se trata de curtir uma praia. Perfeito. E durante esse período, né, que a gente suspendeu as atividades do meu time de botão, foi descansar um pouco, Matias, eu julgo, acho que você também, se não a mais, uma das mais saborosas notícias do cenário do futebol brasileiro, o fato do Rogério Ceni assumir o São Paulo do jeito que assumiu, né? Chegando, deu uma entrevista coletiva inicial muito interessante, trouxe coisas novas, um modelo novo de comandar treinos e tudo mais. Eu tô curioso para ver como vai ser. E veio assim a nossa, digamos assim, epifania. Por que não fazer o meu time de botão do Rogério Ceni? Até porque se fez do Jared, né? É nada mais justo e vai ter Steve D aqui no final do programa. Mas vamos falar da trajetória, né, do Rogério como jogador, também os treinadores que ele teve a oportunidade de trabalhar, que ele sempre cita, né, como grandes influências para a atual posição dele agora à frente do São Paulo, e sai um pouco da mesmice, né, porque foi aquilo, né, o São Paulo dispensou o Ricardo Gomes, já, mesmo se não fechasse com o Rogério, não acredito que ia ter uma vida longa no São Paulo, e já começava a ventilar aqueles mesmos nomes de sempre. Então, se é para inovar, que seja com pelo menos alguém com identificação com o clube e um cara obstinado, que sempre foram a marca do Rogério nesses mais de 25 anos no São Paulo Futebol Clube. Quando a gente fez meu time de botão com personagens e não times, a gente geralmente selecionou 2 ou 3 quadros que esse jogador participou. Carlos Alberto Torres, Gerrard, Klose, são exemplos de jogadores que a gente trouxe para o meu time de botão e pensou 3 times. Para o Rogério Ceni é complicado, né? Porque, primeiro, ele nunca mudou de time. Segundo, não tem uma história de uma grande campanha, por exemplo, numa seleção. E como que você, por exemplo, escolhe 3 times do Rogério Ceni? Um cara que só de título brasileiro tem 3, né? Isso. E participou de mais de uma campanha de Libertadores e Mundial conquistados, e até as grandes derrotas que o Rogério Ceni teve com o São Paulo também foram marcantes porque explicam, de certa forma, os sucessos seguintes. A forma como o Rogério Ceni lidou com a derrota sempre foi parte da explicação das suas conquistas. E para isso a gente selecionou... foi difícil, hein, Matias? Foi uma reunião longa. Eu quero que você anuncie os 3. Teve muito debate, mas explicar o recorte aí, né, que a gente fez, né? Escolhemos a Conmebol de 94, já que foi o primeiro título oficial do Rogério à frente do São Paulo, mas era o Expressinho, né? Era uma equipe de suplentes. Nós vamos explicar. A gente vai explicar isso. Do Expressinho. O Expressinho, ele já tinha ganhado outros títulos com o São Paulo, como o troféu Santiago de Compostela, que inclusive o primeiro adversário dele como treinador vai ser o River Plate nessa quinta-feira. E foi o time que o São Paulo bateu naquela ocasião nos pênaltis, com grande atuação do Rogério. Mas depois da Copa Conmebol de 94, vem o Paulistão de 98, com a volta do Raí também. E esse foi o primeiro título do Rogério como titular. E já vinha com convocação para a seleção brasileira, já era um nome que estava sendo conhecido do grande público, já tinha uma identidade muito forte com a torcida, né, nesse período.
e também substituindo o Zete, que foi um grande mentor do Rogério. E, por último, a consagração, né? O ano de 2005, que foi o melhor ano da carreira do Rogério no São Paulo, tanto no gol quanto no ataque, né? Afinal, nessa temporada ele terminou como artilheiro do clube, com 21 gols. Que loucura. Esta história começa em 2 de novembro de 1994. E aí cabe uma contextualização rápida para refrescar vossas memórias, amigo e amiga Central 3. Novembro de 94 significa que depois de 2 anos o São Paulo chega no verão sem ter que ir para Tóquio. Né? Então é um momento de desaceleração depois de uma loucura que foi a temporada tricolor. Isso porque teve a Recopa. O São Paulo foi em 94, ainda foi pro Japão, mas não, Botafogo. Não da maneira que a torcida esperava. Né? O São Paulo é campeão do mundo em 92, é campeão do mundo em 93 e no meio de 94 é vice-campeão da Libertadores, perde em casa nos pênaltis. E a partir daí a campanha do Brasileiro de 94 já é uma campanha um pouco de ressaca. Já é um momento em que não tem como, né? Você tem que trocar um pouco o combustível, a pele ali. E o São Paulo, nessa desaceleração, acaba encontrando uma espécie de solução que o Tele Santana encontrou ali, lançando um time que o futebol brasileiro apelidou de expressinho. Não era um misto qualquer, né? Do expressinho. Eram jogadores que estavam buscando seu espaço no São Paulo. Muitos deles fizeram parte do título da Copa São Paulo de Juniores em 93. O São Paulo foi vice também em 92 e em 94, perdendo para Vasco e Guarani, respectivamente. Então foi essa geração, né, de Bordon, Denilson, Caio, Jameli, Toninho, KT, e também jogadores que ainda não tinham se firmado no time titular e tinham vindo de fora, né? Caso do Juninho Paulista, que vai ser um grande personagem que a gente vai falar nesse ano de 94. É engraçado para quem não mora em São Paulo, não tem muito contato com o torcedor são paulino. Te conto que o torcedor são paulino tem um carinho muito especial por essa molecada, por esse time do Expressinho. É uma espécie de licença poética, assim, que o torcedor geralmente não gosta de time reserva, né? Mas esse time, até por gratidão, né, por crédito que o Tele Santana tinha, depois do que conseguiu em 92 e 93, o São Paulino apoiou esse time de jovens, esse time novo, e era um time que em campo mostrava como o Tele Santana tinha controle de tudo dentro do São Paulo, né? O time mantinha não só os resultados do timão, do primeiro quadro, mas a forma de jogar, né? Era um time tão atraente, tão interessante quanto aquele time dos cobrões de Palhinha, Miller, Raí e etc. Eu acho que está todo mundo ansioso pela escalação base, Matias, o time base do Expressinho, e eu quero que você escale para mim. O time base, né, contando essa campanha da Conmebol, tinha, claro, o Rogério no gol. Na lateral direita, o Pavão e o Vitor, eles estavam disputando a titularidade. Pavãozinho. O Pavãozinho, que inclusive foi bola de prata nesse ano, mas ele também fez parte do Expressinho, então o Pavão e o Vitor jogaram de lateral direito nessa Conmebol. A dupla de zaga era o Nelson e o Bordon. O Murilo, lateral esquerdo, mas o Ronaldo Luiz também algumas vezes chegou a jogar no Expressinho. Aí temos Mona Pereira, Juninho, e quando o Juninho era escalado como titular, o Vaguinho jogava no lugar dele. E na frente, Denilson, Toninho e KT, com o Caio também buscando o seu espaço ali. O Caio Ribeiro. O Caioba. Né? O Caioba. Você falou Mona Pereira, ficou estranho. É o Mona, vírgula, Pereira. O Pereira era inclusive um oitinho, né? Um oitinho bem do interessante, bem do insinuante. E na Copa São Paulo de 93, o jogador que era a grande esperança da torcida era o Toninho, que era rabiscador. O Denilson ainda não tinha estourado. O Toninho que a torcida gostava de ver ir pra cima. Denilson, o Bocão, estava surgindo no São Paulo nessa época. Quando eu falei que essa história começava em 2 de novembro, é porque a Conmebol começava tarde mesmo. Em 2 de novembro de 94, no Olímpico, em Porto Alegre, o São Paulo do Expressinho
O São Paulo, do primeiro time do Rogério Ceni, o primeiro time vencedor do Rogério Ceni como goleiro titular, deu o seu primeiro passo. Foi Grêmio 0, São Paulo 0. O Rogério Ceni, então, o nosso personagem, não tomou gol. Também não fez, ele ainda não batia falta, não. O jogo foi 0-0, então, por conta disso. E você falou de começar tarde, né? O São Paulo, nesse semestre, jogou também a Supercopa, o Campeonato Brasileiro e a Conmebol. E é curioso ter começado contra o Grêmio, que também foi um time que, em 94, teve um calendário muito cheio. Então a gente vai citar, agora começa, depois que São Paulo passou pelo Grêmio, enfrentou o Sporting Cristal e teve aquele dia no qual o São Paulo entrou duas vezes em campo. E o Grêmio naquela temporada chegou a entrar 3 vezes em campo no final do ano. Então a gente vai começar aí com 2 áudios, né, sobre... Só antes da gente ir para esses áudios, claro. Só fazer o serviço do jogo de volta, né? São Paulo sim. E Grêmio no Morumbi, uma semana depois, também ficaram no 0-0 e nos pênaltis o São Paulo ganhou por 6-5. O Pereira foi o único a perder pênalti pelo São Paulo. E no time do Grêmio, Aguinaldo perdeu, Luiz Carlos perdeu, e Fabinho, o Arilson Fujão, Pingo, Emerson e Ciro marcaram os gols. E daí o São Paulo enfrentava pela partida de ida o Sporting Cristal na noite de 16 de novembro, mas que era a preliminar, né? Porque o jogo de fundo foi contra o próprio Grêmio e o placar foi o mesmo. De novo? 3-1 para o São Paulo. O Expressinho batendo o Sporting Cristal e o time titular batendo o Grêmio e o Juninho jogando os 2 jogos. Os 2 jogos. Trocou de roupa? Trocou, né? Eu imagino que sim, porque a numeração era diferente. Eu acho que o short calção não, mas o short e a meia não, mas a camisa pelo menos deve ter trocado. Nós vamos ouvir Tele Santana, Juninho Paulista, São Paulo, Sporting Cristal, quartas de final da Conmebol 94. Naquela altura, nós tínhamos uma preocupação que era um zagueiro machucado, o Nelson. E eu preferi, então, fazer uma outra mudança. O Muricy já estava aquecendo o NEM para entrar e eu de lá mandei que ele tirasse um zagueiro e colocasse o Juninho. Nós estávamos perdendo, se perdesse 2, 3 era a mesma coisa. Então arriscamos tudo, infelizmente deu certo. O Juninho entrou, desequilibrou o jogo, decidiu a partida e também agora, nesse jogo contra o Grêmio, a hora que precisou da entrada dele, ele entrou e foi muito útil para o time, os 2 times. Tá bom. Eu agradeço os elogios, mas acho que os 2 times de direção de futebol a nível que era o São Paulo. E fomos consolidados aí com os 2 3-1, continuamos bem no Brasileiro e na Conmebol abrimos 2 gols de vantagem, que é muito importante. Você jogou... A inconfundível voz de Juninho Paulista, então apenas Juninho, né? Ele virou Juninho Paulista ao atuar no Vasco. Junto com o Juninho Pernambucano. Junto com o Juninho Pernambucano. Que também era apenas Juninho. Como é que chama Juninho em Recife, né? Como é que chama Juninho Pernambucano em Recife? O famoso paradoxo da abelha africana, que na África é apenas abelha. Quartas de final da Taça Conmebol, São Paulo vence o Sporting Cristal por 3-1 e não foi simples. Não. O jogo no Morumbi, até 20 do segundo tempo, estava 1-0 para os homens. O Sporting Cristal vencia e o São Paulo virou com gols do Juninho, do Caioba e do Denilson Bocão. O São Paulo então venceu por 3-1 e no Peru segurou um 0-0, conseguiu a classificação para uma semifinal que se hoje nem a Conmebol existe mais, né? Então a gente não consegue. Mas é um jogo que talvez corintianos e são paulinos lembrem bastante, mas o mundo do futebol esqueceu, não lembro, eu não lembrava. Eu lembrava desse confronto, mas eu não lembrava que tinha sido tudo isso, o Matias. Teve disputa em pênalti, 4-3, São Paulo e Corinthians com Casagrande em campo. Casagrande branco. Incrível. Aquele time do Corinthians que depois chegou à final do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. E só falando do Sporting Cristal, né? Esse time ficou conhecido como Máquina Celeste, foi campeão peruano no final do ano. Então não era também um cachorro morto, né? O Bigla gostava muito desse time. O Bigla gosta do Sporting Cristal. Mas daí no Majestoso, né? Primeira vez que São Paulo e Corinthians se enfrentam por uma competição internacional. O São Paulo com o seu expressinho, o Corinthians com o time titular, mas pendeu pro lado tricolor,
com uma grande atuação do Rogério nas cobranças de pênalti. Ele foi decisivo, acabou agarrando 2 penalidades e garantiu o São Paulo na fase final da Conmebol. Foi colocando seus primeiros tijolos na carreira para solidificar o seu posto de goleiro titular. O jogo de ida, São Paulo 4, Corinthians 3 no Pacaembu. Casagrande, Branco e Marques fizeram para o time comandado por Mário Sérgio Pontes de Paiva. O São Paulo, com 3 gols de Juninho Paulista e 1 do falecido KT, garantiram a vitória para o tricolor. No jogo de volta, São Paulo 2, Corinthians 3, gols de Daniel, Tupanzinho e Viola para o Corinthians, Caio e Juninho para o São Paulo. Os pênaltis a gente tem áudio, né? A gente tem a matéria, né? A em matéria relação a esse jogo, destacando a atuação do Rogério. É Rede Globo? É Rede Globo. Então vamos que vamos. O São Paulo venceu o primeiro jogo por 4-3. A decisão vai para os pênaltis. Aí começa a brilhar a estrela do goleiro Rogério, que defende a bomba de Gralac. Depois, a vez de Ronaldo defender a cobrança de Caio. Chute fraco no canto, praticamente atrasou para o Ronaldo. Leandro do Corinthians bate e Rogério de novo marca a presença. Vale a pena ver de novo o voo bonito do goleiro do São Paulo, que saiu vibrando muito. Finalmente, Nelson manda no canto e define. São Paulo 5, Corinthians 4 nos pênaltis e muita festa para o goleiro tricolor. O primeiro jogo da decisão vai ser aqui em São Paulo na semana que vem. E só me corrigindo, esse áudio é da Bandeirantes, o próximo é da Rede Globo. Correto. Em relação à final contra o Peñarol. São Paulo e Peñarol medindo forças. O Peñarol, assim como o Sporting Cristal, saiu na frente nessa final, mas a reação de São Paulo foi algo inexplicável. Foi um jogo inexplicável, né? Foi um jogo bem do maluco. Em 14 de dezembro, quase Natal, a gente vê que o clima de ressaca realmente estava pesado e era um time tratado de uma forma diferente, era peculiar. Então, o público no Morumbi não era grande. Eu não confio no público que aparece aqui no meu documento internetico. Devia ter um pouquinho mais do que isso, mas certamente não tinha mais do que 10, 12 mil pessoas. O Morumbi não estava com uma lotação de campeonato grande, até porque, né? E até a transmissão do jogo, eu lembro que não foi ao vivo. Passaram um VT depois, de madrugada. Isso me marcou bastante na infância. O fato é que o São Paulo enfrenta o Peñarol na final. Um Peñarol de Aguirre Garay, de Bengoechea e de Aguilera. Eu não sei quem é o Aguilera, mas citei só para ter 3. Só para completar. Exato, o capitão era o Gutierrez. E o São Paulo escalado com Rogério Ceni, Pavão, Nelson, Bordon e Ronaldo Luiz. Mona, Pereira, Denilson, KT, Caio e Toninho. Um time bastante ofensivo, hein? Tá louco. Quase um 4-2-4 aí. E o jogo, tal qual você falou, embora o Aguilera tenha feito 1-0 no começo da partida, tomou 6. Isso, com uma grande atuação do KT, né? Foi a grande atuação do KT? Foi a grande atuação do KT, 4 gols no jogo, e de tudo que é jeito. Então vamos ouvir aí a reportagem dessa partida. O goleiro do Peñarol e o time uruguaio sai na frente. Aguilera da entrada da área marca. Peñarol 1, São Paulo 0. O empate do São Paulo depois do escanteio. Caio 1-1. Segundo tempo, Toninho cruza. KT, ele o gol. São Paulo 2, Peñarol 1. KT agora faz a jogada. Depois da bola no travessão, o rebote. E Toninho de bicicleta com estilo. São Paulo 3-1. Vale a pena ver de novo. O quarto gol do São Paulo, de novo pela esquerda. Cruzamento e Caio completa de cabeça. São Paulo 4-1. O tricolor do Morumbi aumenta a goleada. Depois do rebote do goleiro, KT marca. São Paulo 5, Peñarol 1. Sexto gol, KT na velocidade. Grande estrela do jogo. São Paulo 6, Peñarol 1. Só um desastre tira o título do São Paulo. O próximo jogo...
Interessante que só um desastre tirava o título do São Paulo. O jogo da volta foi apitado por Javier Castrillo, ou seja, o desastre poderia ter acontecido. Quase anunciado. E o Peñarol fez 3-0, com 3 gols no segundo tempo, ou seja, conseguiu aí até dar uma pressão, mas não tirou o título do São Paulo. Acho que vale citar também, né, Matias, a gente não citou, a gente falou da estética, da confiança que a torcida tinha no trabalho do Tele Santana, mas quem comandou o time não era o Teleiro, o Muricy Ramalho. Muricy Ramalho, auxiliar do Tele, e o Rogério sempre cita isso, né, que o primeiro título dele no São Paulo foi sob o comando do Muricy Ramalho. Eles voltaram a trabalhar juntos em 97, também o Muricy como interino, depois chegou a ser efetivado, e depois de 2006 a 2009 e 2013 a 2015. Então foram 4 momentos que o Rogério e Muricy tiveram essa relação de treinador e jogador. Então a gente passa a régua na Copa Conmebol de 94. O Rogério Ceni então mostra o seu cartão de visitas para o futebol, já conquistando, ainda que não um título com a mesma potência de uma Libertadores, mas ele mostra que tinha alguma vocação para sucessos internacionais. E a partir de 95 vira um jogador costumeiramente titular no time de cima do tricolor. Isso, a partir de 97. Em 97 ele vira o goleiro titular? Isso, com a saída do Zete. O Zete vai até 96. Vai até 96 e ele joga no Santos? 97. Ele começa no Santos em 97. Rogério assume a titularidade. O técnico era o Muricy Ramalho. E é o Muricy que autoriza o Rogério a bater falta. Ele também sempre cita esse fato. E a gente vai ouvir aí agora o 4º gol da carreira do Rogério, num amistoso disputado no aniversário da cidade de São Paulo, em 25 de janeiro de 1998, contra um combinado de Santos e Flamengo. Normal, um dia normal no futebol brasileiro. E fica a dúvida, né? Se era Santos e Flamengo ou Flamengo e Santos. Então. Mas esse amistoso foi para apresentar o Raí, que já estava voltando, né? Estava apalavrado com o São Paulo, né? Foi no Natal de 97 que fechou o acordo, mas ele só viria quando terminasse a temporada do Paris Saint-Germain. Então, esse amistoso, os franceses liberaram a vinda do Raí, então foi a volta dele, né? Morumbi repleto, mas quem roubou a cena foi o Rogério. A gente vai ouvir aí o 4º gol dele de falta pelo São Paulo. O torcedor fica em pé aqui no Morumbi. Rogério vai para a cobrança da falta. Bateu por cobertura. Eu fico com dó de Luca Patti daqui 20 anos, quando ele assumir o meu time de botão, que ele vai falar de algum jogador, algum meu time de botão, que ele vai ter que, na hora de pôr o áudio, ele vai ter que soltar um toca música. Que saco, né, cara? Aí é gol, cara. Narra gol, a torcida grita gol e tamo conversado, né? Esse toca música, olha, eu vou te falar, viu? O que a gente tá preparando pro futuro, né? O que a gente tá deixando de registro? Eu assisti esse fim de semana, Gol, o grande momento do futebol, que passa na Band Esportes ainda, né? E que loucura, eu fico mal quando assisto, eu fico meio do avesso, igual o Luca Patti, que foi à Rua Javari, conheceu um estádio de futebol finalmente neste bonito janeiro, e sei lá o que ele vai lembrar. Eu acho que ele vai lembrar de coisas boas, mas um dia ele vai ter parâmetro de comparação, né? O dia que ele for na Arena Corinthians com 11 mil pagantes, debaixo de chuva, um Corinthians 1, Sport 1, vai saber. Um abraço, viu? O Chico Patti está aqui com a gente. Sim, que é um grande fã de Rogério Ceni, não podia ficar de fora aqui das gravações do programa Meu Time de Botão, que chega a 1998, o segundo time em homenagem ao goleiro artilheiro. E o campeonato de 98 paulista foi muito legal. Foi um campeonato... claro, a gente vai falar de Castrilli, né? Daqui a pouquinho, tudo. Foi um campeonato bem com algumas arbitragens bem estranhas, mas um campeonato interessante. O Evair jogando na Portuguesa, né? E um regulamento curioso. Os 4 times paulistas que jogavam o Rio-São Paulo só entravam na segunda fase. Sim. São Paulo era um deles.
E daí foi um torneio de tiro curto, né? E era dividido em 2 grupos, você só jogava no seu grupo em turno e retorno. Os 2 melhores classificavam-se à semifinal e, claro, os 4 grandes eram divididos em 2, então o São Paulo acabou caindo no grupo com o Santos. Então teve 2 sanções. E no retorno, o São Paulo recebeu o Santos no Morumbi e o Rogério, mais uma vez, fez um gol contra o Santos, mas agora o Santos inteiro, não mesclado com o Flamengo, porque naquele 25 de janeiro quem levou o gol foi o Klemer. E agora foi o Zete, justamente o cara que incentivava o Rogério a treinar a cobrança de falta também. Um gol, então, com simbolismos especiais, vamos ouvir. A torcida santista comemora, mas por pouco tempo, 1 minuto. Jorginho faz falta na entrada da área. O goleiro Rogério, acostumado às cobranças, empata. Este é o 5º gol de falta em sua carreira. Chuteira nova, até coloquei chuteira nova hoje. A outra que marcou todos os outros gols foi em casa, aposentou. Então essa aqui estreou bem. Hoje, o primeiro dia que eu tô jogando com ela faz um gol. Fico contente. Ele falou que ela fez um gol, ele jogou com a chuteira fez o gol. Vamos fazer, a gente esqueceu de passar o serviço aqui, né? O São Paulo de 1998 alinhava com o Rogério Ceni no gol, naturalmente. Zé Carlos Galo, em grande fase, foi até a Copa do Mundo no meio daquele ano. Capitão como zagueiro. Ele era volante na Portuguesa, mas no São Paulo acabou sendo recuado. Isso é uma trivia, hein? Isso é uma trivia. O zagueiro do São Paulo em 98 era o capitão. Essa eu não ia lembrar. Márcio Santos, que também dividia espaço com Bordon, que era um grande zagueiro, diga-se de passagem, e Serginho. Que melhor lateral esquerdo que eu vi no Morumbi. Muito pelo que jogou nesse ano, né? Nesse ano e no seguinte. Estava realmente voando. Alexandre. O Rottweiler, o primeiro volante. Galo, atualmente treinador, o segundo volante. Dividia lugar com Fabiano Genro. Carlos Miguel era o oitinho, o meia, que acabou perdendo espaço quando chegou um tal de Raí. E no ataque, um ataque que o São Paulino abre um grande sorriso. Denilson, Aristizábal e Dodô. Além dos 3, o França. Chegando muito bem. 4 jogadores que não eram só 4 jogadores em grande fase. 4 jogadores com muito carisma. Sim. Um momento muito legal que eles tinham. Eles tinham uma relação com o torcedor São Paulino bem interessante. E o São Paulo esse ano começou sendo treinado pelo Dario Pereira, que saiu durante o Rio-São Paulo, dando espaço para o Nelsinho Batista, que chegou até a final do torneio interestadual, acabou sendo derrotado pelo Botafogo na final. Botafogo do Bebeto. Mas chegou até a final do Paulistão contra o Corinthians, uma campanha muito sólida, acabou sendo derrotado por 2-1, com um time mais retraído, e na final jogou para frente e contou com o reforço do Raí. Nesse campeonato paulista, as semifinais alinharam Portuguesa contra Corinthians, um famoso jogo em que a arbitragem deu 2, o Javier Castrilli da Argentina operou a Portuguesa, e na outra semifinal o São Paulo enfrentou o Palmeiras e conseguiu a classificação com 2 vitórias. Corinthians e São Paulo na final, o Corinthians alinhado com Ney, Rodrigo, Cris, Gamarra e Silvinho, Romeu, Vampeta, Rincon e Souza, Marcelinho Carioca e Mirandinha. Tinha o Didi também, que inclusive fez o gol na segunda partida. O São Paulo alinhado com o Rogério Ceni, Zé Carlos, capitão, Márcio Santos, Serginho, Alexandre, Galo, Fabiano e Denilson, França e Dodô, tal qual a gente tinha esquadrinhado agora há pouco. E além da volta do Raí, esse jogo é marcado também por ter sido o último do Denilson defendendo São Paulo. Ele já estava negociado com o Real Betis da Espanha. Mas vamos falar do Raí, né, que dá uma entrevista antes da final. Ainda não era certeza que ele ia ser escalado para o jogo de volta. Ele deixa, claro, nas mãos do Nelsinho Batista, mas ele é fundamental para essa vitória sobre o maior rival do São Paulo. E muita gente, né,
se lembra desse gol, é um gol muito marcante, mas ele foi só o primeiro gol da partida, né? Não foi o gol que decidiu, mas é um caso que acaba sendo mais lembrado do que os outros dois que foram marcados pelo Denilson e pelo França. Outras lembranças dessa final, Matias Pinto, o jogo que foi em 10 de maio de 98, era Dia das Mães. E é aniversário da minha mãe. Pois é. Que é corintiana, por sinal. Então eu lembro que a família estava toda reunida e o meu primo São Paulino, que nos ouve, inclusive, nesse momento, eu tenho certeza, o Carlos Giraldelli, o famoso Boto, beijou na boca o meu primo palmeirense no gol. Epa, que alegria. Porque assim, estava todo mundo torcendo pro São Paulo em alguma medida, porque foi muito triste o que aconteceu com a Portuguesa na semi, né? E o meu primo saiu comemorando e quando viu, recebeu, foi logo um beijo. O momento do gol, Matias. O momento do gol a gente esquece de tudo, né? Ou de quase tudo. Um grande beijo na sua alma, Carlos Giraldelli, o Boto. Vamos ouvir então o Raí falando, Matias, é isso? Vamos ouvir ele falando e depois a narração do gol dele, que marcou, né? Marcou toda essa geração que estava órfã do camisa 10, que na ocasião vestiu a 23. Que me apresentei chegando ao clube e eu tô respeito muito o trabalho que foi feito aí de todo o Campeonato Paulista. O time fez um grande trabalho e eu vou conversar com o Nelsinho que vai tomar a decisão, né? São Paulo vem de novo, Carlos Miguel tocou para a França de primeira para Alexandre tocou na ponta para Zé Carlos, foi para a linha de fundo, dominou, cruzou, bateu na zaga, vai sobrar para a França, para Raí, tocou, é gol! Gol! Do São Paulo! Raí, camisa 23! Desceu bem na direita com Alexandre, ele tocou para Zé Carlos, cruzou, bateu em Silvinho, subiu França de cabeça, ajeitou, Raí subiu livre pelo comando da marca do pênalti de cabeça, tocou pelo alto, no canto direito por cima de Ney. Na marca de 31 minutos, etapa primeira do jogo, aberto o placar no Morumbi. Raí, camisa 23. E só me corrigindo, né? Quem fez os outros dois gols foi o França e o França, né? Não foi o Denilson, apesar do... a jogada, né? A jogada foi do Denilson. E o França terminou esse campeonato como artilheiro, com 12 gols. E se eu falei que o Serginho foi o melhor centroavante que eu vi no Morumbi, o Serginho foi o melhor lateral esquerdo que eu vi no Morumbi, o França foi o melhor centroavante que eu vi vestindo a camisa do São Paulo. Este que foi o jogo que marcou também a despedida do Denilson, né? Ele estava dando tchau, né? Tava indo jogar na Espanha e Roberta Nina, a vibradora aqui da casa, da Central 3, diz, ela que é São Paulina, diz que esse dia, por conta da despedida do Denilson, ela ficou mais triste que feliz com o título. Curioso. Coisas da idolatria. Afinal de contas, a gente, nesse mundo, tem muita dificuldade em aprender a dizer adeus. Correto. E o Denilson, como vemos hoje, sabemos hoje em 2017, falou que voltava logo, mas nunca mais voltou ao São Paulo. E foi ser campeão paulista 10 anos depois pelo Palmeiras. É a vida. Vamos, cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Muita água passou debaixo da ponte. Entre esses fatos metaforicamente colocados na água, o gol em final de Campeonato Paulista. O Rogério Ceni faz um golaço contra o Santos na final de 2000, por exemplo. Isso. E, enfim, coleciona histórias, porque não larga a meta, se machuca muito pouco e tem uma participação como líder cada vez mais forte, como ídolo cada vez mais intenso, e chega no ano de 2005 como um personagem. Eu sempre cito isso, Matias. Ele, durante 2005, numa entrevista, ele fica bravo com um repórter que pergunta se ele quer mais do que todo mundo esse título. E ele fala: eu não quero esse título, eu preciso. E é como ele tratava
de fato, aquela campanha de 2005 em que o São Paulo já estava machucado, já não era mais o São Paulo bicampeão mundial de 92, 93, que chegou em 94 de ressaca e numa boa, sem carência, né? O time de 2005 tinha acabado, por exemplo, de perder para o Once Caldas num jogo traumático. Sim, e esse time, né, vamos falar, o time base, acho que a grande diferença em relação ao time do ano anterior, semifinalista da Libertadores, e também lembrando, fazia 10 anos que o São Paulo não disputava a principal competição do continente, mas em 2005 o Rogério tem ao seu lado, daí já é um T52, né? O time dos cascudos, como o Emerson Leão, antes de ajudar o amigo dele no Japão, definiu esse time, né? Era Fabão, Lugano, começou com o Rodrigo, né? Mas logo ele também foi ajudar uns amigos na Rússia, na Ucrânia, na Ucrânia, e daí revezavam-se o Alex Bruno e o Ed Carlos, né? O Ed Carlos da base e o Alex Bruno que veio do Santo André, campeão da Copa do Brasil. Aí tinha o Cicinho e veio Josué e Mineiro, de Goiás e Ponte Preta, respectivamente, que aí sim o time teve outra cara, né? Em 2004 cabia isso no segundo semestre, quando São Paulo conseguiu a vaga para a Libertadores, ao Renan e o Alê, 2 garotos da base que acabaram sendo muito cobrados também, injustamente, com o César Sampaio ali também ajudando um pouco, mas com Josué e Mineiro que esse time ganha uma cara e impõe respeito. O Danilo como o armador e o Júnior na esquerda. O ataque começou com o Tardelli e Grafite, né? O Luizão ali se revezando também, mas a dupla principal era essa. E depois, na semifinal da Libertadores, que chega o Amoroso justamente pela contusão do Camisa 9. O São Paulo conquistou em 2005 o seu último título estadual paulista. Estamos gravando isso em janeiro de 2017. O São Paulo não ganhou mais campeonato estadual de então, mas ganhou em compensação em 2005 com o pé nas costas. Sim. Né? Era um time que voou, o Diego Tardelli estava jogando demais e o Leão aparentemente estava fazendo seu principal trabalho. Né? O time jogava muito mais bonito e melhor do que, por exemplo, o Santos, que foi campeão brasileiro em 2002 com o Robinho e Diego, mas classificou na Bacia das Almas e, enfim, não era um time esteticamente tão bonito quanto esse São Paulo. Ele era um time que começou a temporada jogando futebol muito bonito e terminou campeão do mundo, naturalmente, mas jogando um futebol muito firme. Era um time que sabia fechar espaço muito bem, com 3 zagueiros e 2 volantes completamente alucinados, como eram Josué e Mineiro. E você junta isso o Cicinho no melhor ano da vida, o Júnior, que nunca parou de correr, está correndo nesse momento. O Júnior nunca andou na vida, ele só corre. E, enfim, era um time muito cascudo, muito cheio de quina e que começou a desenhar a sua conquista mundial a partir do grupo 3 da Libertadores da América, em que encontrou Universidade de Chile, Quilmes e The Strongest, Matias Pinto. Isso, uma campanha consistente, né? 3 vitórias em casa, 3 empates de visitante. E uma visita à delegacia de polícia. Também no caminho. O São Paulo, que estreou contra a Universidade de Chile no Morumbi, quando o Rogério também fez um gol de falta. Daí nas oitavas de final acabou medindo forças com o Palmeiras, no qual o Rogério também marcou um gol. E a gente vai chegar agora às quartas de final, que talvez tenha sido o principal jogo do Rogério nessa competição, quando o São Paulo recebia o Tigres na partida de ida. E o goleiro e capitão marcou 2 gols e ainda desperdiçou uma penalidade. Então a gente vai ouvir aí a matéria do Fernando Rocha, também da Globo, sobre esse jogo. É a matéria do 4-0, né? Perfeito, vamos ouvir, daqui a pouco a gente volta. E só quando a bola para é que o placar transforma. Falta Rogério Ceni na entrada da área. Ele ajusta e reajusta a posição da bola na grama. Estava num buraquinho, eu coloquei ela no morrinho, num lugar mais alto para caprichar. Tem que observar essas coisinhas pequenas, às vezes fazem a diferença. A combinação dos detalhes é explosiva. A festa é essa. E 1-0 é esse. Outra falta e outra vez Rogério Ceni. Dessa vez do lado de lá. Dessa vez 3-0. E dessa vez um gol para as filhas.
Tigres desorientados, quando Tardelli sofre pênalti, quem vem lá da outra área é mais uma vez Rogério Ceni. Tremei. Só que agora ele faz o que parece àquela altura ser o mais difícil. Paciência, vou frustrado para casa por causa disso, mas é coisa da vida. Ele poderia ter feito 3, mas fez 2. A metade do placar foi dele. 2 vezes Rogério Ceni, 4-0 São Paulo. Metade da história já está contada. É a metade do caminho até a semifinal da Libertadores. Poderia sair com 3 gols marcados. E mais importante do que os meus 3 gols, poderia ter saído com 5-0 no placar. Mas acho que o time fez uma ótima partida, fez uma ótima apresentação, fez 4 gols, não sofreu gols em casa. Então acho que tem um passo grande dado aí rumo à semifinal. Esse era um Rogério Ceni no auge de seu foco, de sua concentração esportiva, competitiva. Um Rogério Ceni que dava realmente medo de ver para quem não era São Paulino e orgulho para quem era. O Rogério Ceni faz 2 gols e sai frustrado de campo, apesar de vencer por 4-0, não tomar nenhum gol. E o São Paulo, que fez um jogaço, ele falou que jogou muito bem, jogou mesmo. Esse jogo contra o Tigres foi uma vitória categórica, de certa forma repetida no jogo de volta da semifinal. O placar é outro, naturalmente, o jogo é 3-2 no São Paulo e River Plate, mas é uma atuação do São Paulo absolutamente primorosa. Foi o momento em que eu vi um campeão jogando de fato ali contra o River Plate no Monumental de Nunes. E na partida de ida também, que o São Paulo venceu o River por 2-0, um jogo que estava muito truncado, arbitragem suspeita, inclusive suspeitas que se confirmaram depois, mas o São Paulo teve um desafogo com um gol do Danilo, e depois no pênalti o Rogério deu mais tranquilidade para ir para Buenos Aires, e marcou o seu 5º gol nessa Libertadores, e ao lado do Tardelli foi um dos artilheiros do time naquela edição. O Tardelli que no meio do caminho também, assim como o Cicinho, não foi convocado, né, para a seleção de base, o Cicinho para a seleção principal, e daí surge a figura do Souza. O Luizão adquire moral para seguir, ainda mais fazendo uma dupla com o amigo dele, o Amoroso, que o São Paulo vai para frente e conquista o tricampeonato da América. Uma final cheia de trívias, né? Desde o local onde o jogo de ida foi disputado, que é uma baita trívia, né? Atlético Paranaense e São Paulo jogando no Beira-Rio, até dos autores dos gols, né? O gol do Atlético Paranaense é marcado pelo Aloysio Chulapa. Ele mesmo que viria a ser viria a ser o assistente do gol do Mineiro depois do outro lado do mundo. E o próprio gol do São Paulo também. Que foi contra. Foi gol do Durval, né? Não é de qualquer jogador, não. E o Durval não deu risada, não. Não deu risada. No jogo da volta, o São Paulo ganha por 4-0, esse por 4-0, o personagem do meu time de botão pouco participa, né? Participou. O Atlético Paranaense perdeu um pênalti que, embora não tenha batido na luva do Rogério, ele desviou. O Rogério trisca, né? Ele tá na bola, ele chega na bola e antes da cobrança ele enche o saco do Fabrício, fala um monte na orelha do moleque, faz aquela guerra de nervos que ele sabe fazer tão bem e sabia mais do que ninguém o que ele representava naquele momento. São Paulo, campeão da Libertadores, 6 meses depois, Matias, pouquinho menos que isso. O São Paulo tinha o Mundial de Clubes para disputar e o Rogério Ceni uma cirurgia no joelho para fazer e não fez. Sim, não fez. Isso despertou muita atenção, né? E até no meio do caminho o Bosco foi contratado, né? Pouca gente lembra. Na Libertadores o goleiro reserva era o Roger, como foi durante muito tempo, só que não podia arriscar, né? Então teve que correr atrás de um goleiro que pudesse substituir a altura, caso o Rogério não conseguisse atuar no Mundial, mas eu acho que nada ia impedir ele de jogar aquele Mundial, já no novo formato, né, com semifinal, no qual o São Paulo enfrentou o campeão asiático, o Al Ittihad, e é para esse jogo que a gente vai agora, já que o Rogério fez o 3º e último gol desse jogo. Semifinal do Mundial de Clubes, São Paulo 3, Al Ittihad 2, Rogério Ceni, meu time de botão.
E aí fez o segundo, e vai fazer o terceiro. E vai fazer o terceiro. E agora? Agora é pênalti. O capitão Rogério Ceni olha para a bola. Vive um momento especial. Vai cobrar um pênalti no Mundial Interclubes. Não toma distância. Elisaid autorizou. Partiu, Rogério bateu. Gol! O amigo Central 3 pode escrever pra gente qual dupla você prefere, Leandro Yamin e Matias Pinto ou Galvão Bueno e Arnaldo César, né? É Pelé e Coutinho, né? A tabelinha que eles têm é muito E agora? E agora é pênalti. Monstros. São Paulo, monstros, inclusive, em mais de um sentido, né? Porque eles são monstros, mas eles também são monstros, se é que você me entende. O São Paulo chega, então, no Mundial, na final do Mundial, enfrenta o Liverpool. Um Liverpool que, embora não tivesse um elenco tão estelar quanto outros do continente, inclusive o campeonato inglês mostrava isso, o Liverpool não vinha bem das pernas, era um time muito ajeitadinho, que não perdia jogo há muito tempo. Era uma série de invencibilidade, criou-se, né, um mito de que o Liverpool era imbatível. Então foi um jogo de muita apreensão. Né? Era um time coletivamente muito forte, né? Você tinha o Gerrard como grande estrela, mas na verdade era um time de engrenagem muito forte, era um time muito... O rame-rame do time ali era muito complicado de você furar, ainda que tivesse um Harry, um Killwell da vida, que era um jogador apenas... Um Hipia e tudo mais, mas era um time realmente carne de pescoço. Na frente tinha o Morientes, Xabi Alonso, enfim, era uma grande equipe essa do Liverpool, não foi campeã europeia à toa, até pela... O brilho que apresentou em Istambul, né, quando conseguiu correr atrás de uma desvantagem de 3 gols contra o Milan, que era muito mais time, mas esse Liverpool ficou marcado, né, também o último grande título dos Reds, mas no confronto Rogério e Steven Gerrard, deu Rogério, né? Foi no dia 18 de dezembro, inclusive, o São Paulo com o Rogério Ceni no gol, Rogério Ceni baleado, mas pegando tudo que dava para pegar, assistiu uma jogada que começa, sai dos pés do Aloysio, termina nos pés do Mineiro, que infiltra na zaga, marca o gol do São Paulo. E eu não quero crer que você colocou aquela narração aqui. Não é aquela narração. Perfeito. Agora vamos fazer as devidas honras ao Rogério, que pegou demais nesse jogo, mas como a gente fez esse duelo dele com o Gerrard, é o lance, acho que ficou mais marcado desse jogo, mais até do que o gol do Mineiro, que foi a defesa do Rogério na cobrança de falta do capitão do Liverpool. Sem dúvida nenhuma, ali foi o cume da carreira do Rogério Ceni. Foi a defesa que você fotografa um momento, paralisa a imagem, o frame, aí a imagem fica em preto e branco, granulada, e sobe os letreiros, e você levanta do cinema e vai embora. Vamos ouvir. Steven Gerrard looking to produce some magic as he did in the game against Saprissa. Widely considered perhaps the best keeper in Brazil, Rogério Ceni, and that's why he had to get on his bike and run towards that far post where he paws it away. He even got a head start on that run. Look at that placement. Steven Gerrard, what a talent. E aí, o abnegado Rogério Ceni levanta a taça de campeão do mundo, assim como levantou a taça da Conmebol de 94, do Paulista de 98 e tantas outras. Matias Pinto, o que ficou por falar nessa reta final de Meu Time de Botão? Eu acho que não ficou nada, e a gente espera que o Rogério, treinador, seja tão obstinado quanto o jogador, e está dando provas disso, né? E que começa essa trajetória agora, né? Pro primeiro jogo, não oficial, mas um jogo com um caráter mais sério contra o River Plate, que foi uma equipe que passou diversas vezes no caminho do Rogério, né, nessa carreira.
E espero que os torcedores são paulinos tenham aproveitado esse programa tanto quanto a gente aqui. Um dos nossos ouvintes e leitores escreveu no Twitter hoje, porque saiu na Central 3, é um texto de minha autoria sobre o Rogério Ceni nessa primeira semana de janeiro. E um dos nossos amigos da Central 3 fez uma crítica, disse, esperava menos do texto, esperava que fosse um deboche e tal, porque você é palmeirense, né? E, poxa, eu fico triste, porque olha só, a gente sabe aqui ser imparcial, e assim, essa frase é do Paulo Júnior, né? Falou numa outra oportunidade, num outro contexto, que o futebol é um mar de Wesleys, né? A gente convive com milhares de Wesleys, Michels Bastos, jogadores que vão se aposentar e não vão dar saudade nenhuma na gente. Não é só uma questão de você torcer ou não por determinado jogador. Você tem que reconhecer, mesmo nos seus rivais, na verdade, principalmente nos seus rivais, porque são jogadores que você aprende ao mesmo tempo a ter medo, a respeitar, a odiar, e eles estão ali e são perigosos, e você gostaria no fundo que tivesse do teu lado. Eu, por exemplo, não nego pra ninguém que, embora palmeirense, idolatro o Marcelinho Carioca, acho que foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. E é isso, né? Num mar de tantos Wesleys por aí que nos tiram muito do encanto pelo futebol, a gente tem Rogério Cenis, raros, mas tem, e quando eles têm, a gente tem que realmente reconhecer, lembrar o tanto que fez pelo futebol. E que bom que voltou. Estou muito feliz que tenha voltado. Torço para que fique bastante, para que não caia nos vícios do nosso futebol brasileiro, que por questões políticas acaba ceifando grandes nomes e grandes trabalhos e tudo mais, que o Rogério Ceni consiga se blindar desse mundo do São Paulo, que é um mundo meio estranho, Barra Funda, Cotia, Cardeais, aquela coisa engessada, e aquela coisa que consome negativamente muita coisa boa que o São Paulo tem dentro de si. Estamos conversados, Matias? Estamos conversados e vamos encerrar o programa, né? Já que no próximo dia 22 o Rogério completa 44 anos. Desses 44 anos, quase metade, mais da metade, vividos no Morumbi. Recebendo o Lerite do São Paulo. O Lerite do São Paulo. E a gente vai encerrar o programa com uma parceria do Rogério com um São Paulino ilustre, o Edgar Escandurra. Não é o Joca Chaves? Não é o Joca Chaves. Guitarrista do Ira, né? O Nazi, que é o vocalista, também é São Paulino, mas aqui a dupla é o Ceni e o Escandurra, e eles cantando no programa Tá Na Área do Sport TV, talvez o grande hit do Ira, que chama Envelheço na Cidade. Então fica aí os meus parabéns ao Rogério como pessoa, jogador e treinador agora. O Meu Time de Botão volta na semana que vem. A gente volta com temas africanos, afinal de contas a Copa Africana de Nações tá rolando. A gente vai lembrar uma seleção africana que você saberá apenas na hora certa na semana que vem. Você pode nos fazer todas as críticas e sugestões possíveis e sugerir times que você gostaria de ter no programa, no podcast Meu Time de Botão. Acesse apoia.c/Central3, apoia.c/Central3, conheça o nosso projeto de financiamento coletivo e fique conosco, central3.com.br, ano novo começando, programas novos, programação nova e conteúdo independente, gratuito, como sempre foi, como sempre vai ser, e, como estamos em janeiro, com fôlego renovado. Estamos com bastante fôlego, seu Matias, apesar da dor de cabeça que me maltratou do começo ao fim deste programa. Envelheço na cidade, Matias. Valeu. Claro, como bons São Paulinos nós somos, a gente poderia fazer assim uma homenagem à cidade, tocando uma música do Ira. Você conhece Envelheço na Cidade? Claro que conheço. Então, é essa daí. Então vamos lá. Vamos lá? Ó. Bom, vamos pro primeiro acorde dela. Ré, né? Ré. Chama ela. Então você pode segurar nesse Ré aí. Isso, essa levadinha tá boa. Tá mais ou menos? Tenho uma aula por semana, né, de violão, mas de 1h30, e eu todo dia, agora eu tô ficando apaixonado, é quando você vai descobrindo, né, você consegue tocar uma musiquinha diferente, outra, então é onde vai ficando, tudo é novidade, né? Feliz aniversário, envelheço na cidade, envelheço
felicidade, feliz aniversário.